Quem me ajuda a título da lição e verso? Filhos da promessa. Verso para memorizar. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. A lição dessa semana é continuidade da lição da semana passada. A gente ainda está na história de Abraão, olhando um segundo aspecto da história de Abraão. Na semana passada a gente olhou para a pessoa de Abraão e, de alguma forma, fomos provocados a entender como é que Deus atuou no relacionamento pessoal com Abraão, seja no estabelecimento da promessa, na forma como Deus faz o pedido a Abraão para o deslocamento da sua região, tira Abraão daquela convivência, a maneira como Deus se apresenta como todo-poderoso e, ao mesmo tempo, um Deus próximo de Abraão. Isso foi o que a gente viu na semana passada, até a mudança do nome dele. Na lição dessa semana, a gente vai ver o cumprimento da promessa e a extensão da promessa feita a Abraão. E a lição dessa semana traz pelo menos 3 ou talvez 4 aspectos importantes da gente observar nessa questão da promessa. O primeiro desses aspectos é a extensão dessa promessa, ou seja, até onde a promessa feita a Abraão chega enquanto largueza ou extensão da promessa. Uma segunda questão interessante na abordagem da promessa feita a Abraão, normalmente a gente foca na abordagem da descendência de Abraão, Abraão vai ser pai de uma grande nação. Essas questões mais primárias da promessa são as que normalmente a gente presta mais atenção. E a lição dessa semana nos provoca a olhar para um outro aspecto. Abraão foi retirado de uma região onde ele tinha tranquilidade, conforto e proteção, e é levado para uma região inóspita, uma região sem vínculos, uma região já ocupada por alguns povos, e dentro desse contexto, Abraão tem uma promessa que se estabelece ali, de que Deus será o protetor de Abraão, o escudo de Abraão, e a gente é chamado a atenção para olhar para esse aspecto, de que apesar de Deus ter deslocado Abraão de sua zona de conforto, ele não abandona Abraão e protege Abraão dentro dessas condições. E uma leitura de Gênesis nos faz perceber de maneira bastante clara essa proteção, quando a gente vê, inclusive, Abraão não sendo uma estrutura formada de nação, ou não sendo um clã estabelecido como uma cidade com exército e governo, ele se oferece e ajuda pessoas da região, inclusive em batalhas, e prospera nessas batalhas junto com seus servos e passa a ser respeitado na região, apesar de não ser alguém voltado para uma estrutura de guerra ou uma estrutura citadina como algumas das grandes cidades existentes no período de Abraão. Então, é interessante observar que Deus tem um segundo aspecto na promessa feita a Abraão, que é essa questão de Abraão ser protegido por Deus para ter a condição, obviamente, de dar sequência a outra promessa, que é a promessa da sua descendência. Há um outro aspecto que aparece na discussão da lição dessa semana, que é o olhar para essa descendência de Abraão e dentro dela perceber algo que está embutido no processo da descendência. A promessa feita para Abraão, que é a promessa de bênção a todas as famílias da terra, guarda escondido dentro da promessa uma característica específica de como isso seria cumprido, que é o que a gente estudou na lição anterior, na lição do trimestre anterior, a lição de Isaías, que é a promessa do Messias. E essa promessa do Messias aponta para o outro aspecto, para o quarto aspecto da lição dessa semana, que é o cumprimento final da promessa feita à descendência de Abraão. É o último aspecto ligado a essa promessa, que é a vida eterna ou o restabelecimento daquilo que é a promessa maior de Deus, que é a promessa do resgate pleno e da renovação da terra, que é a maior de todas as bênçãos dentro dessa característica das bênçãos previstas aí para Abraão. Então, olhando aí todos esses aspectos da lição,
Vamos começar a dar uma aprofundada em cada um deles para ver até onde vai o que nos afeta dessa lição, anos mais tarde, à frente de Abraão, como que essa história chega até a gente, como é que essa história, de alguma forma, se vincula conosco no século XXI e não lá no 10º ou 11º século, não, 20º ou 21º século antes de Cristo. Como é que essa promessa chega até a gente? Primeira coisa interessante na abertura da lição, então, nessa proposta de que Deus é escudo, aparecem dois aspectos da vida de Abraão. Abraão nasce numa região e ele cresce numa região, que é uma região conhecida da Bíblia quando você lê Gênesis capítulo 5. Na descendência que aparece descrita em Gênesis capítulo 5 e depois a próxima parte da descendência que aparece em Gênesis 10, ou seja, a história de Adão, que depois se vincula com a história de Noé e os descendentes de Noé no capítulo 10 de Gênesis, a gente vai perceber que uma parte dos descendentes de Noé desce da região inicial de habitação, que é a região ao redor do Monte Ararat, a região mais próxima ali à Turquia. E quando eles vão descendo para a região de ocupação, eles se abrem em duas direções primárias nas duas descendências de Abraão. A primeira relação de abertura de ocupação se dá descendo, né, do norte da região da Turquia para a região do que seria a Palestina. Uma parte da população vai para o sentido direito, ocupando a região norte do Mediterrâneo e parte da costa do Mediterrâneo, e uma segunda parte da geração desce para uma diagonal esquerda entre dois grandes rios, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, e ocupa as planícies banhadas por esses rios, principalmente o Rio Eufrates. E essa planície que esses rios banham formam reinos que se estabelecem ali na lista de Gênesis 10, particularmente dois deles, o reino assírio, como uma referência inicial, e o reino sumério, que se distribui em mais outros dois ou três reinos, o reino acadiano, o reino caldeu, como reinos principais nessa região. E é nesta região que Abraão nasce. Ele nasce em Ur dos Caldeus, portanto, na região do entre rios ali da Mesopotâmia, ou que hoje a gente conhece como Irã e Iraque, como reinos principais da atualidade, é ali que nasce Abraão. E é interessante porque ele nasce ali e, consequentemente, é criado à luz de um dos descendentes de Noé. A gente olha quem ocupa essa região onde Abraão está, e, em primeira instância, como grande conquistador daquela região, é um sujeito da descendência de Cush, chamado Nimrod, fundador do reino assírio, do reino caldeu, do reino sumério, do reino acadiano. E esse sujeito estabelece grandes centros populacionais e cidades fortificadas naquela região. E é ali que Abraão nasce. Embora Abraão tenha como ascendência não Nimrod e não Cão. Abraão tem como ascendência o povo semita, os descendentes de Sem. E aqui aparece uma coisa interessante na história. No reino dos descendentes de Cão, está um sujeito semita que Deus tira daquela região e leva para uma outra região para estabelecer o tronco populacional do futuro das gerações de Sem. E essa é a promessa que começa a se desenhar a partir da leitura de Gênesis na fase inicial. E aqui aparece um contraste interessante, porque Deus quer estabelecer uma nação, um povo, mas ele chama um sujeito e leva esse sujeito e não estabelece uma nação. Ao contrário, esse sujeito vai viver nas montanhas da região de Canaã e habitar como tribos, como situação tribal, ou como, entre aspas, um nômade na terra. Na terra que lhe foi concedida, mas ele não estabelece um formato de reino estruturado. E isso contraste, eles então trouxe esse contraste interessante como reflexão, o estabelecimento de cidades na região da Mesopotâmia versus o estabelecimento da tribo de Abraão na região cananita. E esse contraste mostra dois tipos de liderança que se estabelecem dentro desse formato.
a liderança humana versus a liderança divina, ou a liderança de governo versus a liderança espiritual. É neste contexto que a promessa do escudo aparece. E nas condições em que Abraão vivia, ele contrasta com os povos das cidades estabelecidas da época. E, portanto, Abraão tem fragilidades na sua estrutura, no seu estabelecimento familiar. Afinal de contas, vivendo em tendas, ele é facilmente atacado, poderia ser facilmente atacado por qualquer um, desde animais até salteadores ou povos que quisessem conquistar e levar escravos aqueles sujeitos ou levar as riquezas de Abraão, que estavam literalmente expostas. Afinal de contas, ele não tinha muros para proteger tudo que ele possuía, ele não tinha nada que pudesse servir de anteparo com o que estava ao redor. E isso mostra uma coisa interessante no percurso da promessa. O que blindava Abraão não era uma cidade, não era a fortificação de uma cidade, não eram os portões de uma cidade. O que blindava Abraão era um escudo que se fazia pelos 4 lados do seu acampamento, chamado Deus. E essa é uma referência importante para a gente entender algumas coisas para o nosso tempo. Anos mais tarde, a gente é chamado para um momento específico da história, que é o último tempo da história, onde, de certa maneira, seremos chamados para sair da zona de conforto e nos tornarmos expostos. E essa exposição frente ao mundo que tem outro contexto tem como efeito colateral os mesmos riscos que Abraão sofreu. E a promessa feita a Abraão persiste, porque ela não foi feita para ele somente, mas para toda a sua descendência. Ou seja, mesmo estando aí 3.000, quase 4.000 anos à frente de Abraão, a gente tem a mesma promessa persistente, ou seja, o mesmo escudo continua disponível no nosso tempo para o exercício da missão. E no nosso caso, se inverte com a missão de Abraão, porque a missão de Abraão era se estabelecer em Canaã e todos os povos da terra seriam atraídos a ver a bênção de Deus sobre os descendentes de Abraão. No nosso caso, nós somos chamados a ser bênção ao mundo e a ir ao mundo levando a bênção. Consequentemente, saímos da zona de conforto e nos expomos diante do mundo e necessitamos do mesmo nível, da mesma estrutura de proteção manifesta com Abraão no nosso tempo. Na carona disso, aparece uma outra reflexão interessante e provocação de olhar na lição de que Abraão recebeu a promessa, mas não assistiu o cumprimento da promessa. Ele creu que a promessa era verdadeira. Há momentos em que ele vacilou, nós vimos isso a semana passada. Deus aparece e retoma com ele a promessa, inclusive se apresentando pessoalmente, dizendo: olha, vamos parar de conversar de longe e vamos conversar cara a cara. E Deus chega frente a frente a Abraão e diz: eu sou. E confirma a promessa: eu posso todas as coisas. E mesmo com a tua avançada idade, a promessa se cumprirá. E nasce Isaac. Mas Isaac está bem longe de ser uma grande nação. É só um filho dentro de um contexto de um sujeito que já vai para mais de 100 anos. Quando a gente olha a sequência da história, a gente percebe que nem o próximo descendente viu o cumprimento da promessa. Nem Abraão viu, nem Isaac viu e nem Jacó viu. E na história dos 3 sujeitos, a gente vê a repetição da promessa. Confie que eu vou fazer cumprir aquilo que eu prometi a Abraão. E Jacó morre e não vê o cumprimento da promessa. Embora Jacó está mais perto do cumprimento da promessa, porque já tem 12 sujeitos para gerar, enquanto sequência, o cumprimento da promessa, formando as tribos do clã de Jacó. Mas ainda bem longe de ser uma nação, principalmente se você considera que Jacó vai para o Egito morar com esses 12 filhos e suas famílias, e chegando ao Egito, eles encontram o que é o Egito da época, já com uma estrutura estabelecida, com um formato de reinado e com uma estrutura bem grandiosa. Aquilo sim era uma nação, e não aquelas 12 famílias descendentes de Jacó. Ou seja,
A promessa nem sempre é cumprida na geração em que a promessa é feita. Aliás, em boa parte das circunstâncias, ela não é cumprida ali. Mas mostra uma coisa interessante: apesar do tempo, a promessa se cumpre, porque se você olha o fim da estrutura do Egito, você vai ver que Israel sai de lá com alguma coisa aí perto de 1.200.000 pessoas. Ou seja, vão para o Egito alguma coisa aí perto de talvez 100, 120 pessoas, entre família e servos da estrutura de Jacó, e saem do Egito, uma cidade inteira do tamanho de Campinas. Essa é a caravana que saiu do Egito. Só para a gente ter uma proporção do que é um desenho de formar uma nação. E só para a gente entender, há vários países do mundo que têm uma população semelhante a essa, entre 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas. Ou seja, de fato, a promessa se cumpriu anos mais tarde. Ou seja, a gente olha na história, 400 anos à frente na história, e você vê o cumprimento definitivo dessa história na saída do Egito e na ocupação de Canaã. Esse é o primeiro aspecto do cumprimento da promessa. Essa nação que sai, se desloca do Egito e é moldada durante 40 anos de deserto, ocupa a região de Canaã e forma agora, de fato, um reino, estabelece cidades, formata a carinha de um reino dentro do desenho de Israel, ela comete um erro. Se esquece da primeira promessa. O povo de Israel se esqueceu da promessa de que Deus seria o escudo de Israel e passa a confiar na capacidade estruturada de um reino. E isso se torna tão grave que esse mesmo povo pede um rei no lugar de Deus. E aí Deus sai de cena e deixa, entre aspas, a palavra, né, deixa de ser o escudo, e o rei passa a ser o escudo. E como consequência disso, todos os problemas que a gente assiste na história do povo de Israel começam a aparecer. Porque é interessante observar a forma como a promessa se cumpre e, ao mesmo tempo, a forma como a promessa se desestrutura pelas escolhas que Israel faz. A promessa está baseada em sequência de falas de Deus. Cada vez que a gente esquece um desses pedaços da fala de Deus, algum pedaço da promessa se torna comprometido. Deus nunca deixou de fazer a sua parte no cumprimento da promessa, mas o povo abandonou algumas partes da promessa. E no momento que abandona, sofre as consequências disso. E é interessante que essas consequências, esse primeiro leque de promessas, produz um impacto direto no cumprimento da segunda parte dessa mesma promessa, que é como todas as terras, todos os reinos, todas as pessoas do mundo, todas as famílias da terra seriam benditas. Essa bendição, ela está para além da questão da influência de Israel sobre as nações. O grande cumprimento dessa bênção é a segunda parte da promessa, que é o Messias. A forma como Israel reagiu, deslocando aquilo que era a atenção ao escudo que era Deus e a presença de Deus como proteção, impactou a forma como o Messias veio ao mundo. E o Messias, que deveria ter vindo como a confirmação do rei físico de Israel, agora vem como um servo sofredor para morrer por Israel. E embora morrer por Israel fosse algo presente na promessa, a forma como essa morte se daria e a forma como Cristo apareceria em Israel, ela seria distinta. Ela poderia ter sido como rei, foi o que a gente viu no trimestre passado na lição de Isaías. Mas por causa dessa questão de Israel se perder em parte do desenho da promessa inicial e assumir as rédeas daquilo que deveria estar nas mãos de Deus, o Messias veio de outro jeito. Ainda assim, cumpriu o pacto com Abraão. Aliás, um pacto que vai para bem além de Abraão. O pacto feito com Abraão, na realidade, é a renovação ou a confirmação de um pacto feito com dois outros sujeitos antes, com Adão e com Noé. O pacto feito em Gênesis 3,15, de que Cristo viria para morrer por todos. O pacto confirmado no nome e na forma como Deus liberta Noé do dilúvio e livra Noé das consequências do dilúvio na sua época. Esse desenho de pacto, ele é
retomado na história de Abraão, e quando o Messias vem, ele cumpre a sua parte no desenho. Pelo menos aquilo que me compete, que é morrer por vocês, isso eu posso fazer. Mas eu não posso fazer aquilo que compete a vocês, que é vir como rei. Como rei não era uma escolha minha, era a escolha de vocês. E vocês escolheram outro rei. Mas a minha parte no pacto, essa eu cumpro, porque eu prometi a Abraão, prometi a Noé, prometi a Enoque, prometi a Adão, e vou cumprir. E Cristo morre. Cristo vem como Messias e faz a sua parte. O que nos leva a entender a forma como Deus continuará cumprindo a sua parte no nosso tempo. Ou seja, mesmo 2000 anos à frente da forma como Cristo cumpre a sua parte no pacto feito com Abraão, e todos os povos da terra são abençoados a partir da morte e ressurreição de Cristo, da mesma forma, a promessa que Cristo faz antes de ir embora, ela persiste do mesmo jeito que persistia a promessa feita a Abraão. A Abraão, ele promete que ele vem, como descendência dele. Para Adão, ele promete que ele vem, como descendente da mulher. E para nós, ele faz a mesma promessa. Ele promete que ele vem para buscar seu povo, o povo que ele formou ao longo dos 6.000 anos da história da Terra. Ou seja, quando a gente olha esse fluxo de promessas e olha a expressão da descendência de Abraão, na realidade o que a gente está vendo é um fluxo contínuo de uma mesma promessa. Eu venho resgatar o meu povo e eu virei fazer isso em definitivo. Nesse sentido, apareceu um texto interessante na lição do texto de Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona, que mostra um contraste interessante, né, entre a referência do que é o mundo nas suas formas, nos seus modelos, nas suas desgraças, inclusive, e o que é a promessa última de Deus. E aí, tanto o texto que foi listado na lição, que era o texto de Agostinho, como o texto, como aquela frase de Thomas Brown que apareceu na lição, tanto um quanto o outro mostram para a gente uma característica interessante do povo de Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos num mundo que abandonou Deus, mas não somos dele. Num mundo que era para ser nosso e que deixou de ser. E aí há duas provocações nessas duas citações que a lição trouxe, né? Uma provocação que é: aonde está a felicidade? E a outra provocação é: aonde está a grandeza daquilo que Deus sonhou para o ser humano? E o contraste dessas duas provocações, né, aonde está a felicidade e aonde está a grandeza, é o que aponta para aquele aspecto da lição que mostrava o engrandecimento que Deus faz ao nome de Abraão e à sua descendência. Aonde está a felicidade real do ser humano? Então, nessa característica da promessa, que é Deus é escudo, Deus enviou seu filho, vem esse outro aspecto da promessa, que é Deus não quer que continuemos aqui. O convite é para voltar para casa. Uma casa que já não existe mais nesse mundo. E aqui aparece uma coisa, no mínimo, estranha, né? A gente sonha com uma casa que a gente nunca conheceu. A gente sonha em voltar para uma casa que nunca foi nossa, no sentido específico. E esse é um paradoxo na Bíblia. A felicidade repousa em voltar para casa, mas a gente nunca esteve lá. E é aí que aparece o contraste interessante da frase lá do Thomas Brown na lição, se vocês lembrarem lá, para desfrutar da verdadeira felicidade, a gente precisa viajar para um país muito distante, para além de nós mesmos, ou para fora de nós mesmos. O que ele quer dizer com isso? Na realidade, essa frase, ela traz uma coisa interessante, um contraste à proposta positivista presente no mundo. E, curiosamente, essa proposta positivista é a mesma feita numa árvore, lá no início da história humana. O positivismo que vai aparecer aqui no final do século XVI, XVII, estabelecendo e cristalizado no XVIII e XIX, essa visão positivista, esse modelo humanista de resgate grego, o que é a base do iluminismo e da Revolução Francesa, todos esses elementos que depois vão reaparecer numa versão agnóstico-ateísta no início do século XX, toda essa abordagem ela está presente desde o início do mundo como contraste entre Deus e Satanás.
E é nesse sentido que a felicidade está para fora de nós mesmos. Porque dentro de nós mesmos só tem pecado. Presos a nós mesmos, só existe aquilo que herdamos. Herdamos do pecado. Portanto, o convite bíblico, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Percebe que é um convite em duas direções. A felicidade está fora de nós, não dentro de nós, ao contrário do positivismo. E o lugar da felicidade está longe de nós e não perto. Por isso, a necessidade do deslocamento. Sai da tua casa, sai do meio da tua parentela. E esse movimento que Deus pede para ser feito não é um movimento só retórico, mas é uma questão que modifica a estrutura da vida. Essa modificação de estrutura da vida nos faz entender qual é o lar para onde Deus fez o convite. E é a última parte da promessa à descendência de Abraão. Eu vou dar para vocês uma nova terra, que não é a Canaã física, que é só a metáfora, é só o modelo típico. Não, o que Deus quer é o antítipo. O que Deus quer é a nova terra plena, aquela em que não mana leite e mel, mas onde habita a perfeição. É esse o desenho da promessa. E para essa promessa tem uma população que Deus espera, uma grande descendência de Abraão. O interessante é que essa descendência de Abraão não se faz pela estrutura genética de Abraão, porque a promessa é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O resgate é para Cão e é para Jafé, não é só para Sem. Ou seja, Deus chama os filhos de Sem para chamar os filhos de Cão e para chamar os filhos de Jafé, porque os gentios são eles. Se a gente lembrar na história, o povo gentílico, no sentido mais pleno, são esses descendentes. E alguns derivados de Sem que abandonaram a fé. Mas é interessante observar que o chamado é para a família. Abraão chama os seus irmãos. Portanto, isso, anos à frente, no nosso tempo, é a mesma referência do remanescente. O remanescente aguarda o Messias na nova condição, a condição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A única diferença do cumprimento final é que agora não acontecerá uma opção dupla. Ele vem como Messias Rei ou como Messias Sofredor. Agora só tem uma versão. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O cumprimento duplo não está mais no Messias, está no povo. Haverá o povo que será reconhecido como seu sacerdócio, seus súditos e seu reinado, e haverá aqueles que rejeitarão o reinado e, portanto, serão extintos da terra. Diferente do tempo de Abraão e da primeira fase do cumprimento, onde não havia o modelo da extinção do sujeito da terra, embora isso tenha acontecido em Canaã. Canaã também prefigura o que vai acontecer no futuro, porque quando Israel adentra Canaã, há dois tipos de situações que ocorrem em Canaã. A absorção de algumas famílias e povos existentes em Canaã para dentro de Israel. Portanto, a conquista foi só da cidade, mas o povo permaneceu vivo. Mas também teve lugares onde era para destruir até a raiz. Não ia ficar nada no lugar, só a poeira do chão. O que mostra o que acontecerá no fim da história. Quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vier, haverão duas situações, dois tipos de povos disponíveis: os que aceitaram Deus e os que serão exterminados da terra, porque aquele que vem destruirá os que hoje destroem a terra. Isso também aparece na promessa feita a Abraão. A extensão dela atinge até esse limite final a partir da pessoa do Messias. O último aspecto que aparece na lição, que é o aspecto do engrandecimento do nome de Abraão, ele traz duas referências para a gente, são referências interessantes de observar, porque esse engrandecimento contrasta na abordagem da lição algumas referências importantes do texto bíblico. A primeira referência é a referência de Hebreus, presente também no texto de Romanos 4,
estava na abordagem da lição, ou no texto de Gênesis, capítulo 11, que é a essência da promessa feita a Abraão. Quando a gente olha essa primeira fase da promessa, todos os textos dão conta de que Abraão foi justificado por fé, de que o modelo da promessa de Abraão se perpetua pela graça e de que a forma de extensão da promessa é a misericórdia de Deus em atingir aqueles que hoje são pecadores, para que um dia escolham e deixem de ser. Mas também essa estrutura do engrandecimento do nome traz uma segunda referência interessante, que é a referência do padrão de resposta daquele que recebe a proposta inicial, o braço estendido de Deus na graça que produz a fé. E é a segunda versão dos textos que a lição trouxe à tona, que é o texto de Tiago, capítulo 2, como referência, e essa abordagem, às vezes até paradoxal, entre Paulo e Tiago, Romanos e Tiago, por exemplo, e essa abordagem de que existe, de um lado, a questão do que Deus fez, mas existe, de outro lado, aquilo que nós temos que fazer e como temos que responder a essa promessa. E é interessante porque os descendentes de Abraão viveram exatamente essa situação. Receberam a promessa, receberam a parte de Deus do cumprimento da promessa, que era a terra, mas abandonaram os critérios da promessa, seja pelo escudo, que era Deus, e substituíram por um outro rei, seja pela prática dos critérios e desenhos da promessa, que eram os ditames da lei de Deus e dos seus conselhos. Tiago traz exatamente isso à tona no texto do capítulo 2, e talvez seja um dos textos mais críticos da história bíblica, no sentido da interpretação bíblica, tanto que um dos maiores ícones do protestantismo, que é Lutero, tinha uma verdadeira repulsa por Tiago quando o lia, porque ele não conseguia entender o impacto de Tiago, ele conseguia perceber o impacto, mas não conseguia entender por que Tiago persistir na Bíblia em função do que ele havia aprendido nos evangelhos, principalmente. E ele passou boa parte do seu tempo de pesquisa bíblica com esse dilema na mente, sem entender muito bem. Mas esse texto de Tiago é, no mínimo, interessante para a gente perceber que Deus não vai fazer por nós o que nós precisamos fazer. Ele vai fazer sempre por nós aquilo que nós não podemos fazer. Ele vai sempre fazer por nós aquilo que não temos condição de fazer. Por exemplo, não temos condição de tirar o pecado de dentro de nós. Não temos condição de pagar o preço do pecado porque já nascemos pecadores. Não temos condição de justificar-nos a nós mesmos perante um desenho de legalidade forense. E para isso, Deus intervém. Manda o seu filho e ele morre por nós. Porém, há uma segunda parte nesse processo, que é como escolhemos viver e como escolhemos responder a isso. E é isso que Tiago traz à tona, de maneira bem enfática. E ele termina, e é interessante a forma como ele escolhe terminar o seu texto, principalmente se a gente lembrar quem é Tiago, né, no texto. Tiago é irmão do sujeito da promessa. Então, se houve alguém que conviveu e conheceu bem o sujeito da promessa, esse alguém é Tiago. E se houve alguém que contrastou os elementos do cumprimento dessa promessa, esse alguém é Tiago. Se a gente lembrar o fato de que Jesus estava numa casa pregando, e a casa cheia, e daqui a pouco alguns fariseus e escribas começam a cochichar na plateia, dizendo que esse sujeito que está ali na frente falando, está falando besteira e está traindo os padrões da promessa de Abraão e traindo os descendentes de Abraão. Essa fofoca vai lá à casa de Maria e à casa dos irmãos de Jesus. E é interessante porque eles saem de casa, Maria, os irmãos, e vão até a casa onde Jesus estava. Não tem como entrar, e aí eles mandam um recado. O telefone molecular funciona, manda o moleque lá avisar Jesus que a gente quer falar com ele aqui fora. Se vocês lembrarem da história, é assim que a história acontece. E a história chega assim, o moleque dá o recado e diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Em outras palavras, você está falando besteira e a sua mãe veio dar bronca, e os seus irmãos estão lá para tirar satisfação. Essa é a situação.
E Jesus vira para a plateia e responde: quem são? Com uma pergunta: quem são? Minha mãe e meus irmãos. E ele mesmo responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Na realidade, essa frase está ligada intimamente com o desenho da promessa e intimamente com o texto de Tiago, capítulo 2. É a resposta do crente a essa promessa. É a resposta do remanescente a essa promessa. Percebe que a promessa não garante salvação. A promessa garante disponibilidade de salvação. Mas há algo a ser feito em resposta a essa salvação disponível. Portanto, não somos salvos por causa da nossa competência. Isso é fato, porque não fomos nós que compramos a salvação. Mas a resposta à salvação precisa ser dada. Ou seja, Deus não elimina o livre-arbítrio. E não faz pouco caso dele. Afinal de contas, só existe o mal no mundo porque Deus tem como precioso o livre-arbítrio. E essa é uma questão última que a lição trouxe como debate essa semana, porque isso é importantíssimo no contexto em que estamos. Porque a grande provocação que surgirá no mundo, no nosso tempo, é uma provocação que Ellen White chama de a ameaça à consciência. Quando você olha lá o capítulo A Ameaça à Consciência no Grande Conflito e os capítulos que vêm na sequência deste capítulo, a grande questão que imperará no mundo, que vai estar disponível diante de nós, é uma escolha entre adorar o Deus verdadeiro, de Apocalipse 14:6, ou de negá-lo na forma dos textos seguintes da descrição das duas seguintes mensagens angélicas. E a grande pergunta daquele momento é: quem permanecerá em Babilônia e quem sairá dela? Espera lá, mas do que estamos falando? A grande pergunta feita a Abraão foi essa: você vai ficar em Babilônia, em Ur dos Caldeus, ou você vai sair de Babilônia e vai para Canaã? Percebe? É a mesma história. Apocalipse retoma a mesma história de Abraão, inclusive com os mesmos nomes e os mesmos lugares, para dizer o que vai acontecer e como a gente responderá a tudo isso. E a grande questão é com que base a gente pode responder, com que elementos a gente pode responder e com que segurança a gente pode responder a esse convite: sai dela, povo meu, ou a esse convite: não esteja em Babilônia para não ser partícipe dos juízos que sobre ela cairão. Com a mesma resposta de Abraão, que é a resposta de Romanos 4. Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Mas a gente nunca pode esquecer que Abraão saiu, e isto lhe tirou os juízos das costas. Ele creu, e porque creu, saiu. Há dois aspectos no processo que são importantíssimos: o crer e o responder afirmativamente com a atitude de quem crê. Essa é uma questão importante para esse tempo e talvez a mais importante da gente prestar atenção na nossa época. Porque no ambiente positivista do nosso tempo e no ambiente superficializante do nosso tempo, a tendência é a gente ir para um dos dois extremos. Um positivismo pragmático do fazer sem crer, ou um superficialismo do crer sem fazer. São os dois pontos de contraste presentes no mundo de hoje, e Deus nos chama para a junção dessas duas coisas no ponto central, que é o crer e o ser, o crer e o fazer, o operar a fé. Como leitura de casa e tarefa de casa, talvez caiba como conclusão da lição dessa semana, nesse aspecto que envolve todos os desenhos de Deus para a promessa feita a Abraão, a leitura de um livretinho antigo, mas que vale, de repente, a recuperação da leitura. É um livro desses que você lê em uma sentada de 1h30 ou 2, que é o livro Fé e Obras. É uma compilaçãozinha pequena, poucas páginas, mas que vale a leitura, porque ele integra tudo isso que está atrelado à promessa feita a Abraão no transcurso dessa promessa ao longo da história até os nossos dias. Então, fica a dica para quem quiser relembrar a leitura desse livro. Acho que quase todo mundo já leu pelo menos uma vez na vida esse texto, mas é um livretinho bem legal de ler, é um livro pequenininho, chamado Fé e Obras,
que resgata uma quantidade de reflexões bem importantes sobre essa relação entre a promessa feita a Abraão na sua crença e a resposta feita a Abraão no seu comportamento afirmativo diante de Deus em todos os aspectos da promessa. Fica a dica, hashtag fica a dica, para quem quiser uma leitura para tarde, se não dormir depois do almoço, é uma boa leitura, dá para matar a leitura desse livro numa sentada de 1h30, ok? Deus nos abençoe, que a gente possa entender o impacto dessa promessa até o nosso tempo, é o meu desejo para vocês, e, se possível, que a parte última da promessa ainda se cumpra no nosso tempo, esse é o maior de todos os desejos possíveis. Deixa eu só ver ali, que acho que tinha uma perguntinha no chat ali. Ah, sim, Cláudia, de fato, eu passei batido, é o problema de... Mas, sim, Cláudia, os egípcios mesclaram-se com os israelitas, seja dentro, ó, já está o link lá, a Deise postou para todo mundo, ou o Nelson, essa questão da mescla, né, dos egípcios com os israelitas, ela se dá tanto dentro da condição de saída do Egito, como se dá a partir da história dessa convivência. Já começa a convivência dos egípcios com os israelitas pelo casamento de José, né? José se casa com uma egípcia e os filhos dele, que são filhos que estabelecem tribos, né, Efraim e Manassés, são descendentes de egípcios. O que mostra que a descendência de Abraão e o cumprimento da promessa se dá para além da estrutura dos descendentes físicos de Abraão. Com um detalhe importante, já que você tocou nisso, sem aumentar demais a nossa discussão, mas vale um olhar para Apocalipse capítulo 7, e a minha memória não estiver me traindo, quando você vê a descrição das tribos que formam os 144.000, repara lá que, dentre as tribos, você vai encontrar na referência uma tribo chamada José. E é interessante esse retorno à base, embora um dos filhos de José permaneça na lista como descendentes nessa estrutura das tribos de Apocalipse, mas o que mostra para a gente que a integração vai para muito além do desenho de Abraão. Legal observar esse contraste que a Bíblia vai fazendo em algumas das abordagens na promessa para o nosso tempo. Oramos? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque promessas tão maravilhosas como as feitas no passado, a Adão, a Enoque, a Noé, a Abraão, alcançam os nossos dias, o nosso tempo, com a mesma efetividade, com a mesma força e com a mesma disponibilidade para atingir tanto aquilo que é a vitória sobre o desligamento de Deus, a história do pecado, como também a conquista da eternidade, da felicidade prometidas na tua criação. Dá, Senhor, que a nossa resposta possa ser uma resposta afirmativa a todas essas questões e, principalmente, que, se possível, ainda possamos ver o cumprimento da última fase dessa promessa em nossos dias e em nossa geração. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, confiado nos méritos de Jesus e em nome dele que oramos. Amém.